Boa noite, irmãos. Deus abençoa cada um dos irmãos que estão conectados nesta noite através da internet. Deus abençoa aqueles que estão conectados através do Facebook, também do YouTube e também através da rádio web, né? Deus abençoa todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Também temos a visita da Dete, sogra do irmão Josué, e da sua esposa, esqueci o nome, Gisele. Você vê como é que pega a idade, né? A gente começa a ficar novo. E Deus abençoa a Gisele, Deus abençoa a Dete, né? Eles nos ouvem através da internet. Hoje estão aqui. E não muitos dias a Dete perdeu seu esposo. A gente foi ali, fez o funeral. Que Deus assim console o coração dessa família muito especial para nós, né? Amigo de muitos anos. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos ler as nossas Bíblias. Hoje também é aniversário da Linda, né? A Linda está completando mais um ano de vida, né? Que Deus abençoe a Linda, irmã do irmão Jonas, de muitos anos de vida, né? Ela seja feliz e abençoada. 1 Pedro capítulo 3, versículo 19 e 20. Vamos ler algumas escrituras. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Grande Deus e soberano Pai, abençoa teus filhos através da internet, em toda parte, Pai, aqui no Brasil, fora do Brasil, e os que estão presentes aqui na audiência visível. Usa esse pouco de pó nas tuas mãos, como o Senhor queira usar para que teus filhos sejam abençoados, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas ignorâncias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos. Deus os abençoe. Um visitante estranho, né? Você já pensou você receber uma visita estranha que você não esperava? Jesus foi, depois da sua morte, e pregou aos espíritos em prisão. Isso já foi outro ministério, né? Não era o mesmo ministério de cura que ele tinha quando estava em vida. Seu corpo estava pendurado ali na cruz, na sepultura depois, e seu espírito desceu até as almas encarceradas, desceu até os infernos, desceu até o lugar de sofrimento. E ele, quando estava no Getsêmani orando, ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Quer dizer, se tem uma outra maneira de morrer que não seja esta, né? Ele sabia o que ia enfrentar. Ele era o cumprimento da Escritura, né? Cada passo, uma Escritura se cumpria, né? E muitas Escrituras se cumpriram quando ele estava ali no Calvário. E até que ele disse: que seja feita a tua vontade. Ele veio para morrer por nós, dar sua vida por cada um de nós. E todos aqueles que morreram no Antigo Testamento, eles morreram debaixo do sangue de animais, de bode,
ovelhas, mas aquele sangue somente cobria o pecado, não tirava o pecado. E Jesus desceu às regiões inferiores da terra, porque o paraíso não se encontrava em cima, como está hoje, o paraíso se encontrava embaixo. E agora, ele não foi até a região dos perdidos para ficar. Ali era somente a sua terceira puxada do seu ministério, encerrando entre os perdidos. A sua terceira puxada estava encerrando entre os perdidos. Como vemos na mensagem, almas que estão em prisão hoje, a terceira etapa do ministério do profeta de Deus encerra entre os perdidos nesse tempo. E essa é uma mensagem que, na verdade, é pregada àqueles que estão perdidos eternamente. Nós vemos que as pessoas hoje blasfemam, dizem coisas que, como diz o profeta, né, anda com sapato de cravos, aonde anjos temem pisar. Agora, Jesus foi pregar a essas almas. O profeta, na mensagem de Hebreus, ele disse que eram pregadores dos dias de Noé que foram rebeldes, né? Ele não é que ele foi pregar um por um daqueles que morreram afogados no dilúvio. Eles tinham seus pastores, eles tinham seus líderes que respondiam por ele. Então, a mensagem foi dirigida aos seus líderes, porque eles se encontraram na região dos perdidos com os seus líderes, porque eles creram nos seus líderes, creram na mensagem. Da mesma forma, hoje, você realmente vai ter que se encontrar com aquilo que você crê, com aquilo que você tem, como diz o ditado popular, apostado. Você tem colocado sua fé. Então, todos aqueles que pereceram no dilúvio, eles se encontraram na região dos perdidos com seus líderes. E Jesus, quando desceu ali, ele desceu para pregar aqueles espíritos, para pregar aqueles que foram rebeldes, quando Deus foi tão longânimo, né? Tão longânimo Deus foi. E naqueles dias de Noé, 120 anos, é o mesmo tempo dessa última era, essa curta e decadente era de Laodiceia que nós estamos lendo, enquanto se preparava a arca na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. É um tempo que somente 8 pessoas se salvaram. É uma população que, diz o profeta, como a de hoje. Você pensa que, de repente, que o mundo antediluviano era pouca gente? Não, era milhões e milhões e bilhões de pessoas. Agora, São Mateus 27, 51, nós já encontramos aqui, quando ele vai até o paraíso. Também tinha aqueles também que estavam ali esperando, né? Aqueles que tinham crido na mensagem de Enoque, que tinham crido na mensagem de Noé, que tinham crido nos seus profetas, e eles estavam esperando. Eis que o véu do templo se rasgou, Mateus 27, 51, quando Jesus estava morrendo. Se rasgou em 2, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras ou as rochas, abriram-se o sepulcro, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muito, foram reconhecidos. Foram reconhecidos. Hoje você reconhece através de uma fotografia, as impressões digitais, mas naquele tempo eles ouviram tanto a palavra, durante todos aqueles milênios, que parece que eles tinham a imagem de Abraão gravada, a imagem de Sara, a imagem de Daniel,
E eles não tinham a fotografia, mas eles tinham gravado. Somente para concluir a leitura, 2 Coríntios 12, versículo 1, em verdade que não convém gloriar-me, agora já o paraíso já está em cima, já não está embaixo. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Mas hoje eu estava lendo essa mensagem intitulada O Sepultamento, onde irmão Brana começa falando sobre a ressurreição, o lugar onde ela seria, onde se daria a ressurreição. A ressurreição, ela se daria em um lugar. E como esses homens, Adão, desde Adão até o último que descansou, eles tinham percepção profética. Adão, o profeta disse que ele morreu na Palestina. Ele morreu no mesmo lugar que Jesus foi crucificado, no Gólgota. O profeta diz em uma das suas mensagens. E aquilo ali foi a percepção profética. Né? Ele era o tipo daquele que havia de vir. Adão. Porque Adão, no seu íntimo, ele sabia que a ressurreição seria naquele lugar, sendo que naqueles dias ali não se chamava Palestina, não existia Jerusalém, mas aquele pedacinho de terra, menor do que o estado de Sergipe, que Deus prometeu e deu para Abraão. Né? Deus não deu um continente como o Brasil para Abraão, não, ele deu só ali a Palestina. Agora, Abraão comprou um pedaço de terra, a caverna de Macpela, para enterrar Sara, e ali também ele foi sepultado, também tudo na Palestina. O profeta de Deus disse que ali foi sepultado também Isaque, e Jacó disse para José e os seus filhos para lhe sepultar na Palestina. José fez com que os seus irmãos jurassem. Eles iam ficar 400 anos ali, 430 anos do Egito, mas ele disse, vocês não enterrem meus ossos aqui. Você veja só que cada um tem que responder por si. Né? José não disse que vocês não enterram meus ossos aqui dos meus filhos, não, os meus, porque a salvação é individual. Quando vocês saírem daqui, veja que os ossos de José ficou dentro de um caixão. Os ossos deles ficaram ali. E o irmão Brana disse que aqueles hebreus, quando eles olhavam para aquele caixão, era a sua esperança. Eles sabiam que um dia eles iriam sair ali do Egito. Eles não iam ficar escravos todo o tempo. Não, um dia eles iriam sair. Porque a ressurreição não ia se dar no Egito. A ressurreição ia se dar na Palestina. Então, quando Israel saiu do Egito, levaram o caixão de José. Agora ele fala também de Jó. Ele diz que Jó foi enterrado também no mesmo lugar que Abraão foi enterrado, na Palestina. E agora, Jó foi bem antes de todos eles. Jó é o livro mais antigo, que possivelmente foi escrito por Moisés. E Jó, ele também sabia, porque você lendo o livro de Jó, os seus 42 capítulos, Jó 29, 19 e 25, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Então ele sabia que um dia o seu Redentor estaria em carne sobre a terra, que um dia ele iria morrer aqui, que um dia ele iria ressuscitar. Então Jó também foi enterrado na Palestina. Desde Adão, todos eles foram enterrados, porque a ressurreição haveria de acontecer ali. Na mensagem de sepultamento,
Parágrafo 22, é o que eu falei para vocês aqui. E assim Jacó, quando morreu, seu filho embalsamou seu corpo, e ele foi sepultado com Abraão, Isaque, Sara e Jó, na Terra Santa, na Palestina. Então José, sendo um profeta, ele prosperou no Egito, ele conhecia Deus, Deus havia se revelado a ele, e quando ele morreu, disse: não enterre meus ossos aqui, mas coloque-os. Um dia, certamente, Deus os visitará. Por quê? Ele descansou solenemente na palavra de Deus a Moisés. 400 anos eles serviram essa nação, mas eu os trarei para fora. Ele descansou solenemente sobre a palavra. A esperança. A pessoa pensa que morreu, nunca mais vai ver. Um dia você vai ver o seu ente querido. Um dia você verá ele, você verá ela. Porque tudo que existe aqui é só uma sombra. Você observa um pássaro tão lindo, né? Ele existe em algum lugar. Ele é somente um reflexo. Que existe um verdadeiro, um que não morre, um que não vai perecer. Se você vê um animal, você sabe que deve ter um animal em algum lugar. E assim sucessivamente, porque aqui é somente o negativo. Nós somos o negativo. O positivo está lá. E aí, dando o parágrafo 28, ele repete ainda: Abraão, Isaque, Jacó, Jó, todos os profetas, eles confiaram e creram que viria uma ressurreição, que o Redentor estava vindo. Eles profetizaram sobre ele. Enoque profetizou sobre ele, descansou solenemente, selou seu testemunho com ele. Isaque, Jacó, Daniel, Jeremias, Ezequiel, eles descansaram solenemente nesta palavra, eles descansaram. Então, um dia, o Filho de Deus veio, esteve entre nós 33 anos e meio, e eles o rejeitaram, prenderam, crucificaram. Eles rejeitaram não só ele, rejeitaram a sua mensagem, a sua palavra, porque a sua palavra era diferente de todos. Ele estava trazendo a revelação de todos aqueles mistérios que estavam ocultos. No parágrafo 47, ele foi sepultado. E o profeta tinha dito que o seu corpo não ia haver corrupção. E a corrupção começa depois de 72 horas. E no meio disto, desses 3 dias, ele ressuscitou dentre os mortos. Então, na Palestina existe uma tumba vazia. Agora, ele não ressuscitou só, porque nós vemos ali que quando ele morreu, todos aqueles santos, desde Adão, eles ressuscitaram, porque os sepulcros se abriram e eles saíram. Mas eles ficaram no sepulcro até depois da ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, eles começaram a caminhar pelas ruas da Palestina. Eles eram pessoas diferentes daquela geração tão moderna, porque aquela geração ali era totalmente moderna, como a nossa geração de hoje é diferente da geração dos dias de Jesus. Então ele disse: ali vai ele. Para onde ele foi quando saiu? A Bíblia diz: ele ascendeu, ele foi e pregou as almas que estavam em prisão. Agora, quando ele morre, ele desce ao inferno. Jesus. Porque ele tinha que encontrar com aqueles pregadores que foram responsáveis pela perdição de milhares e milhares de almas. Jesus tinha que encontrar com eles, porque eles trouxeram uma mensagem contrária àquela mensagem que Noé estava trazendo. Então, eles tinham que responder. Que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé. Sua alma, seu espírito, a teofania do seu próprio ser descendeu. Olha, vamos ver aonde ele foi. Logo abaixo das regiões dos seres mortais,
está o reino do poder demoníaco. Eu achei tão interessante aqui, ó. Logo abaixo das regiões dos seres mortais está o reino do poder demoníaco, abaixo disso. Logo acima estão as almas dos injustos. Abaixo dele está o próprio domínio de Satanás, o inferno. Então, logo acima de nós está o Espírito Santo. Então, sobre o altar jazem as almas dos homens justos. O próximo é o próprio Deus. Um desce, outro sobe. Os dois espíritos estão aqui na terra influenciando as pessoas dessa terra. Veja, que os dois espíritos estão nessa terra. Deus e Satanás, influenciando, né? Cada um tem uma mensagem para influenciar, né? Para converter as pessoas. A mensagem do Calvário, hoje a mensagem dos selos, a mensagem de uma só pessoa. Agora, se a sua mensagem não é a mensagem da hora e o povo está crendo em você, você vai ter que se encontrar com aquele que Billy Paul viu, que dos seus olhos saía fogo. E ele dizia, o tempo já não é mais. Se você está descaminhando o povo com uma mensagem contrária, ou um ministério paralelo, porque os espíritos seriam tão parecidos os dois nos últimos dias. E o profeta diz que os dois espíritos estão na terra, influenciando o povo. Né? O Espírito Santo e o espírito do erro. Olha, e quando Jesus morreu, ele foi lá embaixo. Posso vê-lo naquela tarde de sexta-feira, após sua morte. O irmão Branham não está supondo, ele era um profeta, ele estava vendo. Ele estava vendo há 2000 anos, lá atrás. Ele estava vendo todo o cenário, ele não estava pregando uma mensagem ali, lendo no papel, como nós. O irmão Branham estava pregando uma mensagem que ele estava vendo o que estava acontecendo. É como você vê um filme na televisão. O irmão Branham estava vendo aquilo acontecendo diante dos seus olhos. Você pensa que ele não viu o dilúvio lá atrás? Ele não viu Israel atravessando o mar? Ele chegou, quando eles fizeram o filme do o Mar Vermelho, os 10 mandamentos, ele disse que aquela coluna de fogo que estava guiando Israel era muito parecida, e que Deus desceu ali e se deixou fotografar. O irmão Branham disse, quando eles o Cecil levou o Billy Graham, o Robert, para poder ver aquela película, irmão Branham foi ver os 10 mandamentos. E quando ele estava vendo, ele disse, ele mesmo desceu. Ali. Quando aquele pilar de fogo guiava Israel, ele disse, ali foi ele mesmo que desceu. Irmão Branham não pregava uma mensagem de papel. Ele estava vendo. Ele diz aqui, eu estou vendo. Olha aqui, e quando Jesus morreu, eu posso vê-lo. Naquela tarde de sexta-feira, após sua morte, ele bate na porta das regiões dos perdidos. Vamos segui-lo um minuto. A porta se abre. Havia mulheres, havia homens, havia moças, havia velhos. Estavam todos juntos naquele lugar horrível chamado prisão das almas perdidas. Ele diz, ali estavam. Quando Jesus chegou ali, estavam todos eles ali, todos juntos, em um sofrimento só. Pensa bem, aquela pessoa viciado no cigarro, na bebida, mas não tinha um corpo para poder fumar, não tinha um corpo para beber, não tinha um corpo para prostituir. O sofrimento não tinha um corpo. Porque a morte não vai mudar, só vai te mudar de lugar. Se foi um mentiroso, é mentiroso lá. Se foi trapaceiro, é trapaceiro lá. Se você foi pecador não redimido, é pecador não redimido lá. Agora, se você foi redimido aqui, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, você não vai para lá, porque a sua passagem não é para aquela embarcação. Sua passagem é para o outro lado. Então, quando Jesus chegou ali, ele viu
todos aqueles moços que morreram no dilúvio. Quando ele chegou ali, ele viu os membros da igreja de Coré, Datã, Abirão. Ele viu ali todos os membros, todos aqueles membros daqueles pregadores estavam ali. E ele teve aquela conferência ali na região das trevas com os seus líderes, que a mensagem de Noé estava certa, que a mensagem de Moisés estava correta, que a mensagem de Daniel estava correta, que a mensagem de Jeremias, pastor, estava correta. Quando você o atingiu no queixo, a mensagem de Jeremias ou Ananias estava correta. Quando você tentou desvirtuar o povo, e Ananias disse, Jeremias disse que era 70 anos, e você disse que era 2. E que iam voltar. E tinha muitos seguidores de Ananias ali, mas não tinha nenhum seguidor de Jeremias ali. Não tinha nenhum seguidor de Moisés ali. Porque os de Moisés estavam com ele. Os de Josué estavam com ele. Os de Brana estão com Brana. Os de João estão com João, da esposa, da mensagem da hora. Oh, igreja, se eu tivesse tempo, gostaria de lhes contar. E pode ter sido apenas uma visão. Mas uma vez eu visitei aquele lugar e clamei por misericórdia. E disse, aquele lugar eu estive lá. Quando eu era um pecador, passando por uma cirurgia, quando saí disso, estava de pé no oeste, com as mãos para o céu e uma cruz brilhando sobre mim. Irmão Brando não estava falando de um inferno que ele não esteve lá dentro. Ele esteve lá com 14 anos de idade. Ele não estava falando de um céu para nós que ele não esteve lá. Ele esteve lá também. Por isso essa mensagem é verdadeira. Então Jesus era aquele visitante estranho na região dos perdidos. Também foi um visitante estranho na região dos bem-aventurados. Olhem só. Mas lá naquele lugar pavoroso, Jesus caminhou até a porta. Tudo tinha que testemunhar que ele era o Filho de Deus, porque havia sido pregado para eles na longanimidade nos dias de Noé. Ele bate na porta e diz, ele não entra, ele não invade, ele não arrebenta a porta. Ele bate e diz, eu sou aquele de quem Enoque falou. Quem és tu? Eu sou aquele que Enoque falou. Eu sou a semente da mulher que feriria a cabeça da serpente. Cada palavra de Deus foi cumprida. Acabei de morrer no Calvário e comprei minha igreja. E aquele de quem Enoque falou, eu sou ele. E eles estavam sem misericórdia, sem esperança, porque havia transgredido e a porta foi fechada na cara deles. Quando o ministério da esposa, Apocalipse 10, 8 a 11, veio pregando no ano 2000, que o Cordeiro saiu do trono, que a intercessão terminou, que não há mais misericórdia. Pregadores pregam até hoje que o Cordeiro está no trono, que ainda tem sangue no propiciatório. Estão pegando uma mensagem lá de trás. Não estão reconhecendo a voz de Deus. Quem és tu? Eu sou aquele que Enoque falou sobre ele. Sou aquele que Moisés falou. Quem és tu? Eu sou aquele que Paulo falou. Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana, João. Desceu para as regiões dos demônios. Olha onde Jesus desceu. Desceu até os portões do inferno. Ele bate na porta. Olha. Isso aconteceu enquanto ele estava na sepultura. O seu corpo. Seu espírito não estava ali, era o corpo. Frio, gelado lá. Seu corpo estava aguardando a ressurreição. Ele visitou os lugares onde os justos e os injustos vão. Onde você irá um dia desses.
é o lugares que um dia destes nós iremos. O lugar do justo e do injusto. Um desses lugares nós iremos. Vocês que estão me ouvindo através da internet, Jesus visitou. Você irá um desses dias para qualquer um desses lugares. E ele bate, hein, na porta do inferno. E quando ele o fez, o diabo saiu. Eu posso ouvi-lo dizer: então finalmente tu chegaste. Mambrano diz: eu posso ouvir ele falar. Mambrano não estava mentindo. Finalmente chegou, hein? Não foi fácil. Eu fiz Abraão mentir, mas ele não fez Jesus mentir. Eu matei Abraão, Abel, olha o que ele disse aqui, ó. Eu com certeza pensei que tinha acabado contigo quando matei Abel. Ele estava em Abel, ele estava em Sete. Não sabia ele do plano de Deus, não sabia o que Abel estava representando na terra, o que Sete representava. É aonde ele foi enganado. Hoje ele tem um pouquinho mais de sabedoria, mas nada de revelação. Veja, quando essa semente foi prometida no jardim do Éden, o diabo tentou constantemente destruir essa semente. E a morte de Abel e a vinda de Sete foi apenas uma morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Essa semente devia continuar. A semente continuou, porque o Antigo Testamento é uma sombra do Novo. A semente continua nas eras da igreja. Ele pensou que Paulo morrendo, tudo terminava. Vem Irineu, Martim, vem Columba. Morreu Columba durante aquelas eras negras. Mas logo Deus se levanta em Lutero, se levanta em Wesley, se levanta em Brana. Morreu Brana, se levanta no ministério da esposa. Mas nisso aí, a semente hoje já está madura. Já é tempo de colheita, já é tempo de arrebatamento, de rapto. Então ele disse, e ele tentou destruí-la. Ele disse: pensei que eu tinha te pegado quando destruí Abel. Pensei que eu tinha te pegado quando destruí os profetas. Eu tinha certeza que tinha te pegado quando decapitei João. Mas agora, depois de tudo, tu chegaste. Agora eu te peguei. Ó, que coisa. Posso ouvi-lo dizer: Satanás, vem aqui. Ele é o chefe agora. Ele estende a mão, arranca aquela chave da morte e do inferno do lado dele e o pendura no seu próprio lado. Ele diz: olha, no primeiro dia da semana eu estou voltando. Ninguém tinha voltado, só ele. Quero te dizer isso, você tem sido um blefe, você só blefou, só enganou. Por tempo suficiente. Eu sou filho de Deus vivo, nascido de uma virgem. Meu sangue ainda está fresco na cruz. E a dívida está totalmente paga. Você não tem mais nenhum direito, você está despojado. Dê-me essas chaves. Isso é correto. Ele se vira e lhes dá um forte pontapé, bate a porta e diz: fica aí. Eu sou o chefe de agora em diante, aleluia. Quem é o chefe? Ele foi chefe, mas agora é Jesus Cristo que é o chefe. Onde está, ó morte, a tua vitória? Oh, se você está do lado desse chefe, Cristo não blefa. Não, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Agora, ele não tinha a chave do reino, porque as tinha dado a Pedro. Nós falamos tudo isso de manhã, no batismo na água. Mas ele tinha as chaves da morte e do inferno. E ele as tomou. Depois de sua ressurreição, ele disse: eu tenho a chave da morte e do inferno. João escutou isso na ilha de Pátimo. Pedro tinha a chave do reino, Satanás tinha a chave da morte e do inferno, mas agora Jesus as tem. Ele é o chefe. Satanás não tem mais a chave da morte, nem do inferno.
Hoje não é ele que determina, é Deus que determina. Aqui ele começa a ascender, está chegando a Páscoa. O tempo está passando rápido, mas há outro grupo. Onde está Jó? Onde está Abraão? Onde estão eles? Jesus não os encontrou na região dos perdidos. Onde estão eles? Onde estão aquelas pessoas que confiaram na palavra de Deus? Ele os esqueceu? A morte os aniquilou? Acabou tudo? Nunca, nunca. Deus tem que guardar sua palavra. Não acabou. Os falsos pastores e pregadores e profetas ficaram na região dos perdidos. Eles não puderam se salvar, porque a terceira puxada é para pregar os perdidos eternamente. Não há mais misericórdia. Eles tinham rejeitado a misericórdia nos dias de Noé e dos outros pregadores. Como tem acontecido hoje, estão rejeitando a mensagem, não reconhecendo o ministério. Estão atrás do brilho, da beleza, da grandeza. Eu posso vê-lo. Vamos dar uma espiada no paraíso? Dar uma olhada lá? E eu vejo Sara e Abraão andando por ali, e depois de um tempo, alguém está na porta. Abraão foi e abriu a porta e disse: querida, quem era Abraão? Abraão era o chefe do paraíso. Ele não tirou a chefia de Abraão. Hoje é o filho de Abraão, é Brana. O paraíso está sobre Brana, sobre a sua autoridade. Abraão foi, abriu a porta e disse: querida, vem aqui. Olha aqui, veja aqui. Esse é o mesmo que estava comigo debaixo do carvalho naquele dia. Ele é o Deus de Abraão. Veja se não é ele. Só então posso ver Daniel olhar por cima do seu ombro e dizer: ele é a rocha que foi cortada da montanha. Tão certo quanto estou aqui de pé. Cada um lembrou de sua mensagem. Abraão lembrou da sua mensagem. Paulo trouxe a sua mensagem. Irineu trouxe a sua mensagem. E tudo formava o seu corpo, formava ele. E aqui, Abraão, ouvindo Adão, e Sara disse: sim, é ele. E Daniel disse: não, tão certo quanto estou aqui de pé, é ele. Vejo Jó se levantar e dizer: esse é o meu Redentor que eu disse que sabia que vivia, e algum dia ele estaria sobre a terra. Meu corpo pode ser apenas uma colherada de cinza, mas daqui a 15 minutos estarei nele novamente. Esse é ele. Ezequiel olhou por cima e disse: eu vi essa mesma pessoa como uma roda no meio da roda. Essa foi a sua mensagem no seu dia, que foi desprezada, que foi rejeitada. Pregador, você tem a sua mensagem. Cada um tem a sua mensagem. Mas há uma mensagem da hora. A esposa é a mensagem da hora, do dia. O esposo é a palavra revelada. Então ele disse, girando lá em cima no espaço, vi essa mesma pessoa como uma roda no meio da roda, girando lá em cima no espaço. Oh, que coisa! Então vem Enoque. Enoque disse: eu ouvi vindo com 10 milhares de seus santos para executar o julgamento. Lá estava o santo do Antigo Testamento esperando. Claro que estava sobre a expiação do sangue. Eles não podiam ir na presença de Deus, do Deus do céu, porque o sangue de bodes e ovelha não podia tirar o pecado. Mas ele disse: meus irmãos, eu sou aquele que vocês pensam que eu sou a semente da mulher, eu sou o filho de Davi, eu sou o filho de Deus, eu sou o nascido de uma virgem, meu sangue os expiou. Vocês esperaram sobre o sangue de ovelhas e cabra, mas agora meu sangue expia e vocês estão livres. Que mensagem tremenda! Vamos subir, está quase chegando a Páscoa. Apenas pense, isso foi cerca de 1900 e tantos anos atrás. Essa noite posso ouvir Abraão dizer: Senhor, quando voltarmos para os nossos corpos novamente, Sara e eu gostaríamos muito
te imploraria se fizéssemos. Por assim dizer, uma pequena parada na estrada? Bem, eu posso ouvi-lo dizer, ora não, certamente que não. Vou ficar com os meus discípulos por cerca de 40 dias. Faça um passeio e veja como está. Como tudo está. Vamos passear, Abraão. Vai, você e Sara. Talvez os outros também foram dar um passeio na cidade. Ver como é que estava. A política, as doenças, a religião. E eles estavam ali em corpos imortais. Eles tinham estado ali uma vez, naquela terra, que estava sendo pisada pelos filisteus, pelos amorreus. E agora era uma geração moderna, como a de hoje. E na ressurreição nós estaremos aqui, num espaço de 30 a 40 dias. Também vamos dar um passeio. Naquela gloriosa manhã de Páscoa, olha, quando ele ressuscitou dos mortos, a Bíblia diz que, de acordo com São Mateus 27, que muitos dos santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram e saíram da sepultura. Quem eram? Abraão, Isaque, Jacó, Jó, aqueles que por revelação espiritual revelada sabiam que o Redentor estaria na terra algum dia. Esses são eles, as primícias dos que dormiram. Olha, lá eles caminharam pela cidade. Eu posso ver Sara e Abraão, jovens e lindos e cheios de vida, para nunca mais envelhecerem, nunca mais ficarem doentes, nunca mais terem fome, caminhando por aí em seus corpos. Caifás parado lá disse, sabe de uma coisa? Aconteceu algo outro dia. Olhe só para essa bagunça em que esse templo está. Lá está. Teremos que arranjar alguém para consertar aquela cortina, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Olhe para isso, as caixas de oferendas viradas. O que aconteceu? Aquele homem era um astrólogo? Ele era um mago? Se não, o que aconteceu? Aquele homem que matamos era um mago, um feiticeiro, um astrólogo? Digam, venham aqui, Joséfo. Quem é aquele jovem casal parado ali? Abraão disse, Sara, fomos reconhecidos. É melhor sairmos. Olha, Caifás, irmão Brana disse em outra mensagem, reconheceu. Era um casal de jovens. Eles apareceram para muitos. Isso não foi tudo. Para encerrar, observe, um dia depois, eles tinham visitado Abraão, Isaque, Jacó, e todos eles tinham visitado sua pátria quando Jesus ascendeu. Você diz, irmão Brana, isso é uma lenda. Isso é uma lenda? Não, senhor. Eu vou te provar, mostrar nas Escrituras em um minuto. Quando ele começou a ascender, eles apenas viram a ele, mas os santos do Antigo Testamento foram com ele. Porque a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Eu posso vê-lo enquanto ele sobe e se une à sua igreja. Era a sua igreja do Antigo Testamento. É aqueles que creram nele. 2 anjos da orquestra estavam tocando a música, voltaram lá e disseram, varões galileus, por que estás olhando para cima? Com efeito, esse mesmo Jesus que foi levado para cima virá novamente. Certamente eles se apressaram para unir-se à procissão. E Jesus e os santos do Antigo Testamento atravessaram os céus. Eles passaram a lua, passaram pelo sol, passaram pelas estrelas. E quando eles estavam à vista daquele grande, lindo céu branco, que um dia nós estaremos, os santos do Antigo Testamento clamaram em alta voz, citando a Escritura. A Escritura é citada na terra, é citada no céu. Ela é eterna, ela é Deus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Deixai o Rei da Glória entrar. Todos os anjos se reuniram no topo dos corrimões do céu e disseram, quem é este Rei da Glória? Os santos do Antigo Testamento disseram, o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ele foi um conquistador. O anjo apertou o grande botão e as portas de pérola se abriram. O grande e poderoso conquistador entra na cidade de Jerusalém, trazendo os santos do Antigo Testamento. A Jerusalém de cima, não é a de baixo, meus irmãos.
A de baixo é só uma sombra, é só o negativo. Esse corpo é o negativo. Há um nos esperando. Se hoje for o dia de deixarmos essa vida. As orquestras de anjos tocavam, enquanto os anjos aclamavam. Ele era o poderoso conquistador. Ele tinha as chaves da morte e do inferno penduradas ao seu lado. Passou pelo salão da glória até chegar ao trono. E ele disse: Pai, aqui estão eles. Eles creram com fé em tua palavra, que eu viria algum dia. Eu vencia ambos, a morte e o inferno. E aquele que ouve a sua palavra e crê naquele que ele tem enviado, já passou da morte para a vida. São João 5:24. O que foi, irmão? Ele tinha cicatriz em sua mão para mostrar que ele tinha estado na batalha. Hoje, ele não tem cicatriz. Porque se ele vier com cicatriz, não é verdadeiro. Mas lá ele tinha que provar. Porque hoje ele não veio para morrer, ele veio para revelar os 7 selos, os 7 trovões, preparar a sua esposa para o arrebatamento. Então, glória a Deus nas alturas. Ele é esse poderoso conquistador. Aqui estão eles, Pai. Abraão, Isaque e Jacó. Posso ouvi-los dizer: Filho, vem aqui ao meu lado e sente-se, até que eu coloque cada inimigo por escabelo de teus pés. Irmão, algum dia ele voltará. E que dia será? Ele não permaneceu inativo quando estava no túmulo. Pensamos que ele estava apenas deitado lá morto, mas ele estava nos lugares baixos, ainda conquistando. Ele desceu e arrancou as chaves de Satanás. Ele tem as chaves da morte e do inferno essa noite. Ele disse: porque eu vivo, vocês também podem viver. Vamos ficar de pé. Eu pergunto essa noite, se você não tem essa esperança para encontrar a Ele, e gostaria, você aí através da internet, presente aqui, que não se identificou com Cristo em sua morte, sepultura e ressurreição, nunca se batizou nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, e gostaria de aceitar o sacrifício no Calvário, entregar sua vida para Ele, faça essa noite. Ele é o poderoso conquistador. Porque hoje, Ele é o teu Salvador. Um dia, será o teu juiz. Uma pequena história vem à minha mente, diz o profeta. Algum tempo atrás, um garotinho estava sentado em uma carroça. Uma arma disparou na rua e os cavalos fugiram e estavam indo em direção a um penhasco. Um jovem vaqueiro correu e parou os cavalos pouco antes da carroça cair do topo do penhasco, pois tinha uma criança dentro dela. Ele salvou a vida do pequeno. Muitos anos depois disso, esse mesmo garoto estava diante do tribunal. Ele havia cometido um crime, os anos tinham passado. Pegou o caminho errado, era culpado. Ele estava bebendo, jogando, atirou em um homem e ele era culpado. Foi considerado culpado e o juiz levantou-se e disse: eu te sentencio a ser pendurado pelo pescoço até que sua vida mortal se tenha ido. Aquele jovem disse: juiz. E ele rompeu a escolta do tribunal, saltou por cima da grade e caiu aos pés do juiz para implorar misericórdia. Ele disse: juiz, olhe para o meu rosto. Você não me conhece? Ele disse: não, filho, não te conheço. Ele disse: você se lembra de um certo garotinho que você salvou muitos anos atrás? De um cavalo fora do controle? Ele disse: sim, eu me lembro. Ele disse: eu sou aquele menino. Ele disse: juiz, você me salvou, então salve-me agora. O juiz olhou para ele e disse: filho, naquele dia eu fui seu salvador, hoje sou seu juiz. Hoje Ele é o seu Salvador, seu Senhor. O Senhor, o dono, o amo. Naquele dia é o seu juiz. Por isso ele disse: nunca vos conheci. O juiz lembrava
mas ele não conhecia mais aquele moço. Não era mais a criança, era um criminoso que não tinha se arrependido. Nós temos a oportunidade, Deus tem nos dado. Ninguém parte dessa vida sem ter uma chance. E você que está me ouvindo aí no hospital, dentro de um carro, de um Uber, fora do país, e você ainda não rendeu sua vida a Cristo, renda, confesse seus pecados a Ele, antes de você partir dessa vida. Acerte com Deus antes de você encontrar Ele como juiz. Pai Celestial, abençoa teus filhos. Eu não posso convencê-lo. Só tem um para convencê-lo, é o Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda cada filho e cada filha, dando a bênção, a graça, a libertação, o batismo do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego todos em tuas mãos, todos aqueles que estão fazendo as suas decisões para te servir, em nome do Senhor Jesus.